Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E se você é novo por aqui, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Hoje, 5 anos da estreia de A Regra do Jogo. Que flop foi esse? Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre essa trama e tentar entender o que aconteceu com a trama de João Manuel Carneiro. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. A Regra do Jogo foi uma novela escrita por João Manuel Carneiro, exibida pela Rede Globo na faixa das 21 horas, que estreou no dia 31 de agosto de 2015, com um total de 167 capítulos, terminando no dia 12 de março de 2016, com direção geral de Amora Maltner. A trama contava a trajetória de Romero Rômulo, vivido por Alexandre Nero, um homem que a maioria das pessoas enxergava como alguém corajoso e altruísta, disposto a ajudar na reintegração de ex-detentos. Porém, existia outra camada da personalidade desse homem. Ele se envolvia com a perigosa Atena, vivida por Giovanna Antonelli, que a princípio ele não sabia, mas ela não deixava passar nenhuma oportunidade sem tirar proveito. Impulsiva e imoral, ela busca alguém para aplicar algum golpe que lhe renda grana no bolso. Um dos maiores desafetos de Romero Rômulo era Zé Maria, feito por Tony Ramos, um homem misterioso que estava foragido da polícia. Era pai de Juliano, feito por Cauã Raymond, e companheiro de Djanira, vivida por Cássia Kiss, uma das moradoras do Morro da Macaca, e quem mais conhece Romero, já que ele é seu filho. Desde que Zé foi obrigado a fugir por causa de um crime que ele jurava não ter cometido, a Djanira sempre acreditou em seu amado incondicionalmente e por esse motivo ficou encarregada da criação de Juliano. Djanira também era mãe adotiva de Toia, feita por Vanessa Giacomo, uma típica mocinha batalhadora cujo caráter não levanta nenhuma suspeita. A Toia era gerente da Caverna da Macaca, uma boate do morro de propriedade da esvoaçante Addis Abeba, feita por Suzana Vieira, que era desafeto de Djanira por causa de um envolvimento no passado com o Zé Maria. Toia e Juliano namoravam desde criança, e o desejo deles e da mãe de criação era que se casassem. Porém, os planos de vingança de Juliano acabam atrapalhando esse destino. Juliano era um lutador de MMA que decidiu abrir mão da carreira e se dedicar a ensinar, né? Se tornou então um professor de artes marciais e tudo seguia na mais perfeita ordem até ele ser vítima de uma armação que acabou colocando-o atrás das grades, acusado injustamente de tráfico de drogas. A prisão foi muito nociva para o rapaz e muita gente passou a olhá-lo de forma desconfiada, principalmente ali no Morro da Macaca, onde ele cresceu e se criou. Agora que ele está livre, né, a trama começa com o Juliano saindo da cadeia. Ele deseja ardentemente apenas uma coisa, que não sai da sua cabeça: vingança. Outro que também nutre um desejo vingativo é o policial Dante, vivido pelo Marco Pigossi. Ele é filho adotivo do Romero Rômulo e o seu alvo principal é Zé Maria, a quem ele deseja ardentemente colocar as mãos, pois acredita que Zé Maria é responsável pela morte de sua mãe biológica. Isso o torna também, né, consequentemente, inimigo do Juliano, que é filho do foragido. Sobre Romero, o policial acredita piamente que ele seja um verdadeiro herói. O Dante foi pego para criar por Romero e a sua mulher Kiki, feita pela Débora Evelyn, que atualmente está desaparecida, pois todos acreditam que ela morreu depois de ser vítima de um sequestro. A Kiki era a filha mais velha da milionária família Stuart. Seus pais, Gibson e Nora, vividos por José de Abreu e Renata Sorrá,
assim como o restante da família ficou marcada pelo trauma desse sequestro. E como se não bastasse, os Stewarts também são alvo da cobiça de uma mente criminosa. E é Orlando, vivido por Eduardo Moscovis, que trabalha na empresa farmacêutica de Gibson. Ele passou de um cientista medíocre a referência no mercado farmacêutico após se tornar o braço direito de Gibson nas empresas. Um fato mal explicado. Por que ele se tornou esse homem de confiança do todo-poderoso dessa indústria farmacêutica? As respostas para esse mistério se escondem no passado obscuro de Orlando, que tem como objetivo inicial se infiltrar na família Stewart pelo seu ponto mais frágil, que é a Nelita, uma das filhas de Gibson que sofre de bipolaridade e é vivida pela Bárbara Paz. Dessa forma, ele se tornará um membro do clã Stewart. Mas o que nem Romero Rômulo e nem Orlando desconfiam é da relação entre Zé Maria e Gibson Stewart e o que há por trás de todos os crimes ocorridos ao longo da trama e de uma facção do crime organizado. Todo esse emaranhado de crimes, mocinhos, bandidos, facção criminosa é o cerne da trama de A Regra do Jogo, que vinha aí com a promessa de que seria mais um grande sucesso de João Manuel Carneiro, assim como a sua trama anterior, Avenida Brasil. Mas o que é que não deu certo? Vou contar para vocês as curiosidades de bastidores dessa novela para a gente tentar entender aonde João Manuel Carneiro errou. Primeiramente, as expectativas para A Regra do Jogo eram muito grandes, porque já vinha na chamada com aquele peso de que seria a nova novela do mesmo autor de Avenida Brasil. Então todo mundo esperava, né, mais um sucesso estrondoso do João Emanuel Carneiro. E juntamente com o teaser, né, na chamada, que era lindíssimo, que encheu os olhos dos telespectadores, então todo mundo acreditou que seria, sim, uma super novela, eu inclusive. Mas a missão da Regra do Jogo era uma das mais difíceis. Levantar o horário nobre que estava combalido devido à fraca audiência da sua antecessora Babilônia. Então era preciso estancar a fuga desse público que estava se debandando lá para Record para assistir os 10 Mandamentos como uma forma de escapismo, né? A novela da Record teve um boom, assim, foi uma das maiores audiências da emissora nesse momento complicado na teledramaturgia da Globo, em horário nobre, ali entre Babilônia e A Regra do Jogo. Só que dessa vez, a novela da dupla de Avenida Brasil, João Manuel Carneiro, e a diretora Amora Maltner, não aconteceu. Tinha boas ideias, boa trama, ótimo elenco e produção desperdiçado em um horário e formato para um público que não esteve disposto a consumir aquilo. Frente à crise política que atravessava o Brasil naquela época, o telespectador foi acusado de não querer assistir na novela das 9 nem a realidade nua e crua dos telejornais, nem a repetição da fórmula mau caratismo, favela carioca e degradação dos valores morais, que eram os mesmos temas de Babilônia. Na sequência, em um plano de emergência, a Globo abortou a novela substituta, A Lei do Amor, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, por acreditar que ela continha os mesmos elementos das novelas anteriores. Em seu lugar, escolheu o escapismo romântico e bucólico de Velho Chico, de Benedito Rui Barbosa. A Regra do Jogo herdou de Babilônia o Ibope com a audiência lá embaixo, apenas 25 pontos, e a forte concorrência de Os 10 Mandamentos da Record. E em seu início enfrentou o estranhamento do público justamente por ser uma trama confusa, sendo rejeitada novamente por ser uma história com favelas e calcada na realidade. Com o fim da grande surpresa da Record, né, que foi Os 10 Mandamentos, a trama de Jack só foi deslanchar na sua reta final, conseguindo assim levantar a audiência ainda que pouco. Fechando na Grande São Paulo com uma média final de 28 pontos, superando assim Babilônia, mas perdendo para as anteriores. Contudo, o número é significativo se considerarmos que A Regra do Jogo pegou carona de Babilônia, que estava apenas com 25 pontos, e entregou para Velho Chico com 38. Verdade seja dita, a proposta de A Regra do Jogo era das mais interessantes. Uma intrigante trama policial em detrimento do romance com um elenco primoroso. Uma produção inovadora com aquele
criação da caixa cênica pela diretora Amora Maltner e ótimas ideias, mas na prática percebeu-se ao longo dos meses que a fórmula não estava funcionando para uma novela longa. A regra do jogo teria um resultado mais satisfatório se tivesse sido exibida como uma trama mais curta no horário das 23 horas, por exemplo. Ou como uma série enxuta, sem tramas paralelas, para que a trama tivesse um melhor desenvolvimento e evitasse esticamentos, enrolações desnecessárias e furos de roteiro que não foram poucos. Sobre a inspiração para a novela, o João Manuel Carneiro disse em entrevista da época o seguinte, abre aspas, a regra do jogo nasceu de um personagem, do Romero Rômulo. A ideia de fazer esse homem veio da minha mãe, que sempre disse que eu precisava escrever a história de um santo. Ela era muito católica. A minha mãe morreu faz pouco tempo e eu pensei em realizar esse seu desejo. Fiz um santo, mas um santo torto. Afinal, ele é alguém que gosta da ideia de ser bom. Fecha aspas. À primeira vista, saltou aos olhos a semelhança com a Avenida Brasil. Mais uma vez, a vingança era o mote principal, pelo menos no início da trama. A fotografia continuou escura, em tons quentes, como vermelho, amarelo, marrom. E de novo investiu-se na pegada de uma novela mais popular, desde a trilha sonora até personagens mais populares de origem humilde. Mas desta vez, a ação principal não esteve no subúrbio, né, como o Divino em Avenida Brasil, mas na favela, né, no Morro da Macaca, uma comunidade fictícia criada para a novela. Entretanto, percebeu-se também elementos de A Favorita, sucesso de João Manuel Carneiro em 2008. As chamadas foram embaladas por um tango e a dualidade bem-mal foi explorada. A princípio, o público não sabia se os personagens eram do bem ou se eram vilões. Então, nesse quesito, o João Manuel Carneiro ele quis voltar à raiz, né, que trouxe para ele esse gene de confundir o público lá em A Favorita. E ele desenvolveu bem no início da trama, mas depois acabou se tornando uma coisa cansativa, chata, não teve o desenvolvimento tão perfeito, né? Nem 50% do que ocorreu com A Favorita. O personagem Orlando Levy, frio e ambicioso, capaz de tudo pelos interesses da facção, sofreu uma mudança de perfil. Inicialmente seria um homossexual enrustido, mantendo encontros com rapazes em um apartamento alugado, enquanto posava de bom moço, noivo apaixonado de Nelita. Porém, os problemas de Babilônia, a atração anterior com o tema, fizeram com que esse trecho fosse deixado de lado e criou-se uma situação inexistente na sinopse original. O Orlando, na verdade, se chamava Bira e abandonou em Minas Gerais a esposa Lara, vivida pela Carolina Dickman. O autor trabalhou na construção de Orlando e sua trama bem antes da estreia, mas a novela tem vindo logo após Babilônia, com personagens homossexuais rejeitados pelo público, em especial Teresa e Stella, vividas por Fernanda Montenegro e Natália Timber, acabou se tornando um contratempo. E isso, aliado mais ao fato do João Manuel Carneiro já ser famoso por promover a cura gay em suas novelas, acabou transformando tudo em algo mais rançoso ainda, né? Pelo menos ali na comunidade LGBT, todo mundo ficou pistola. Eu já comecei a novela com o pé atrás, quando fiquei sabendo do perfil desse personagem. Como eu já conhecia o currículo anterior do João Manuel Carneiro, eu logo imaginei que não fosse dar certo. E aliado a tudo que tinha acontecido em relação à Babilônia, eu falei, não vai dar certo. E foi o que aconteceu, né, gente? Mas, claro que o João Manuel Carneiro, ele não deixou de fazer a sua caca com personagens LGBTs. Na trama, ele insistiu no tema e colocou na história o casal lésbico Úrsula e Duda, vivida pelas atrizes Júlia Rabelo e Gisele Batista. Elas eram um casal que fazia parte do núcleo cômico da trama, né? Ali, o casarão do patriarca Feliciano Stuart, vivido pelo Marco Caruso, era o pai da Úrsula. Então elas chegavam ali no meio daquela loucura que já estava a família, né? O casarão cheio de gente. Bom, era uma bagunça, esse núcleo era super desnecessário, assim como as duas personagens. A inscrita Júlia Martins, ela me perguntou, por causa do vídeo anterior, se você não viu, clica aqui pra ver um vídeo que eu falo sobre as lésbicas na teledramaturgia. E eu cito a Úrsula e a Duda como personagens desnecessárias, né, pra teledramaturgia. A gente teve aí muitas histórias com personagens LGBTs e lésbicas que foram uma delícia de assistir, que foram um serviço, né, pra comunidade.
Mas as duas, assim, foram mais no serviço do João Manuel Carneiro, justamente porque a intenção delas era terem um filho, né? As duas queriam ser mães, mas estavam tendo dificuldade para conseguir um pai de aluguel, estavam sem grana. E aí elas acabavam optando por uma situação, por uma solução bem caseira com o irmão da Úrsula, o Vavá, vivido pelo Marcelo Novaes. Ele acabava se tornando o principal candidato a ser pai do filho das duas. Mas o que acontece? A Duda acaba se envolvendo com ele de fato, né? Acaba traindo a namorada com o próprio cunhado. E é uma palhaçada, porque o Marcelo Novaes na trama era casado com a Suzana Pires, traía a Suzana Pires com a Fernanda Souza, e depois traía a Fernanda Souza com a Duda, né, que era a Gisele Batista, que era namorada da sua irmã, e aí o que era pra ser um casal lésbico já virava um casal bissexual. Gente, horrível, um terror, uma coisa totalmente desnecessária, desagradável de se assistir, enfim. Para a leitora Júlia Martins, tá aí a explicação para vocês também que não conheciam, né, a história ou que não gostavam assim como eu. Essa é a minha opinião sobre essas personagens. E aí a regra do jogo ficou conhecidíssima também por ser a novela da Caixa Cênica. Antes da estreia, foi anunciado com muito alarde, principalmente pela diretora de núcleo, Amora Malmstra, que teria essa tal de Caixa Cênica, que nada mais era um formato de filmagem, de gravação, onde os personagens teriam maior liberdade, daria maior naturalidade à cena, enquanto a cena estaria focada em algum personagem, em um diálogo entre dois personagens, se tivesse mais gente ali no cenário, né, naquela cena, sei lá, tomando um copo d'água, ou fazendo uma refeição, brincando com o cachorro. Essa caixa cênica pegaria todo o ambiente e aí ficaria mais natural. O espaço dentro de um cenário, portanto, fica livre para que os atores possam se movimentar sem necessariamente estar de frente para a câmera em uma marcação específica, já que essas câmeras também podem estar ocultas, como num Big Brother. Esse novo conceito também agradou o elenco, que comprou a ideia desde o início. O Juliano Casarré disse o seguinte a respeito, abre aspas, a gente vai poder trabalhar com mais liberdade e fazer umas coisas que eu gosto. Dar as costas para a câmera, ficar na sombra, falar por trás do outro, fecha aspas. Mas nem a tal caixa cênica foi suficiente para conquistar o público. O elenco primoroso teve grandes atuações de Alexandre Nero, Tony Ramos, Débora Everen, José de Abreu, mas Cássia Kiss foi um dos grandes destaques no início da trama e, infelizmente, ela precisou deixar a história cedo demais. Talvez, se ela tivesse continuado por mais tempo, a novela teria tido um outro sabor. Marco Pigossi foi outro que obteve elogios pelo seu desempenho, apesar de seu personagem ter feito papel de bobo durante grande parte da trama. Já a Vanessa Giacomo ficou com um tipo ingrato, né? A mocinha da trama, Toia, que acabou recebendo o apelido de Chatoia. Mas teve ótimos momentos na novela, assim como Renata Sorrah, que fazia a Nora, o Eduardo Moscovo no papel do Orlando e o Cauã Raymond como Juliano. E apesar de Giovanna Antonelli e Suzana Vieira defenderem muito bem as suas personagens, Athena e a Dzabeba decepcionaram se considerarmos que elas foram vendidas na chamada como personagens de grande destaque, o que acabou não acontecendo. A Dzabeba acabou se tornando escada da Toia e do Zé Maria e não teve muita relevância para a trama principal, que era a da facção na novela. E a Athena teve seus momentos. Era uma vilã carismática, engraçada, mas não chegou nem perto de ser uma segunda Carminha, como muitos consideravam que seria nas chamadas da trama. Então, tirando alguns momentos muito pontuais da Athena, ela ficou ora posta de lado na trama, ora rastejando pelo amor do Romero, que mais a fez de gato e sapato do que amor de verdade. Mas, na ausência de um casal romântico clássico, Athena e Romero supriram, ainda que na contramão, o público com o seu amor bandido. Agora é um grande destaque mesmo, surpreendente, né? Não pelo talento que a gente sabe que ele tem, mas porque ele já tinha feito tantos papéis e em A Regra do Jogo, Tonico Pereira como Ascânio roubou a cena. O personagem tinha um toque delicioso, histriônico e debochado na medida certa e formava uma ótima dobradinha com a Athena. Agora, como já é de costume também de João Manuel Carneiro, além da cura gay, as tramas paralelas não tinham vínculo nenhum com a trama central, não existia ligação.
E nessa novela, elas só atrapalharam. Por se distanciarem totalmente do clima policial da trama, as paralelas quebravam o ritmo do núcleo principal da novela, que era o da facção, além de ser, claro, desinteressantes e dispensáveis, passando a clara sensação de estarem ali apenas para encher linguiça. Merlot e suas banqueiras, a família de Feliciano, os casais de classe média que se mudam para a favela. Não tinham sequer um fio condutor. Pareciam apenas esquetes de humor jogados ali para fazer graça, porém sem graça nenhuma. A única trama paralela que apresentou alguma história foi a do desmemoriado, desmiolado, amnésico César Rodrigo, César/Rodrigo, vivido pelo Carmo Dalla Vecchia. Claro que o João Manuel Carneiro não ia deixar de colocar o seu amado em mais uma trama sua, né? Só que dessa vez a interpretação do Carmo estava bem ruim, porque era repetitiva, cansativa. A gente já tinha visto aquilo antes e não estava a fim de ver de novo uma novela que já estava arrastada. O personagem ele entra na trama do meio pro final para tentar salvar alguma coisa. E apesar do enredo ali daquele núcleo, né, do envolvimento dele com a personagem Domingas, da Maeve Jenkins, que tirou leite de pedra porque ela é uma excelente atriz, ao lado de outro bom ator, que é o Oswaldo Mil, que fazia seu marido violento, Juca, não deu certo, não funcionou muito. Era uma história que até tinha um potencial, mas também foi mal desenvolvida como tantas outras tramas paralelas de A Regra do Jogo. Um desperdício de trama também para os atores Marcos Caruso como Feliciano, Otávio Miller no papel de Breno e Carla Cristina Cardoso como a empregada de Norá, ótimos em seus papéis, porém subaproveitados em tramas inconsistentes. Questionado sobre a comunidade ficcional Morro da Macaca ser uma favela idealizada, o autor respondeu o seguinte, abre aspas, um morro que deu certo na zona sul do Rio de Janeiro. Os personagens mais emblemáticos dessa história são Rui e Tina, interpretados por Bruno Mazzeo e Monique Alfradique. São dois personagens de classe média que moram na Zona Sul e se apaixonam pela ideia de viver la vida louca. Não ter carro e não pagar IPTU, IPVA, é a aventura de classe média na favela. É essa a ideia central que eu quero mostrar. Aqui, as pessoas estão indo para o morro ideal. É uma comunidade que está se transformando. É um pouco esse espelho desta nação em transe. Eu vejo que as classes sociais aqui no Rio estão se amalgamando, estão trocando de lugar. A diferença entre a classe média e o habitante da comunidade já não é mais tão avassaladora. Há uma troca muito maior hoje em dia. Eu não tenho nenhum compromisso sociológico. É dramaturgia. Fecha aspas. A maioria dos objetos de cena foram compradas de segunda mão, como uma bicicleta, objetos de uma barbearia. Em alguns casos, a produção comprou mobília de moradores de comunidade, ou trocou algumas peças usadas por novas, como roupa de cama. Todos esses detalhes para tornar tudo mais próximo do real possível. A abertura da novela, lindíssima por sinal, mostravam peças de xadrez se digladiando. Ao final, os reis branco e preto, quebrados e derrotados, se reconstroem em um só diante das duas rainhas. O formato das peças foram inspiradas em Antônio Gaudí, arquiteto catalão, famoso por suas obras assimétricas. Toda a abertura foi desenhada em papel e modelada em 3D para dar a impressão de uma grande batalha. Segundo Alexandre Romano, um dos diretores do projeto, a ideia foi criar um clima épico e grandioso. A música tema era Juízo Final, de Elcio Soares e Nelson Cavaquinho, na grande interpretação de Alcione. E claro que, como toda novela, a escalação da Regra do Jogo também teve as suas alterações. O Murilo Benício, primeiramente escalado para viver o grande protagonista da história, Romero Rômulo, deixou a trama alegando incompatibilidade de agendas. Rolou um burburinho, um boato de que talvez ele teria desistido da novela por causa da Giovanna Antonelli, por não querer contracenar com sua ex-esposa. Logo em seguida, Andréia Horta foi retirada do projeto. Ela viveria a mocinha Toia. Porém, com a substituição de Murilo por Alexandre Nero, a direção da novela achou melhor não colocar como par romântico dois atores que na última trama tinham feito pai e filha. O Alexandre e a Andréia Horta tinham feito Império,
como a filha Maria Clara e o pai, o comendador José Alfredo. Claro que isso foi uma grande bobagem, a gente já viu aí diversos atores que interpretaram parentes em uma novela e na seguinte já era um par romântico. Isso não influenciou em nada. Eu acho que foi só uma desculpa para retirar a Andréia da novela, não sei por qual razão, mas eu achei a desculpa bem esfarrapada. Mas foi isso. A Toia e o Romero Rômulo a princípio seriam vividos pelos atores Andréia Horta e Murilo Benício. O título provisório de A Regra do Jogo também deu o que falar. A trama a princípio foi chamada de Favela Chique. E esse foi o resumão de hoje sobre A Regra do Jogo. Esse flop retumbante que meio que deu aí uma decaída na fama de autor inovador e fodástico do João Emanuel Carneiro. Na sua novela seguinte, ele também não surpreendeu muito. E aí, ele promete vir com tudo no ano que vem, com Olho por Olho. Eu tô curiosíssima por essa trama, porque eu gosto bastante do João Emanuel Carneiro como autor. Mas e vocês? Curtem o autor? Gostou de A Regra do Jogo? Achou péssima? Qual a sua novela preferida dele? Me conta aí nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aquele like bacana se gostou desse vídeo. E é isso. Me segue nas redes sociais e não esquece de deixar a sua pergunta pra gente poder fazer o vídeo de 1 ano do canal, que vai acontecer em 24 de setembro. Pode me perguntar lá no direct do Você Viu a Novela Ontem, a página do Instagram, o que você quiser, que eu prometo responder no dia 24 de setembro, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!